que Deus traga realmente o que está no coração dele para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 32, verso 1. Jeremias 32, verso 1. Posso ler? Amém? A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o ano 18 de Nabucodonosor. Ora, cercava então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, se achava preso no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia prendido, dizendo: por que profetizas, dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele ficará, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele, e ele levará para a Babilônia a Zedequias, que ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Verso 6, vamos ler o verso 6 também. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate, e a ti compete comprá-lo. E veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e teu é o direito de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Anamel, filho do meu tio, o campo que está em Ananote, e passei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e passei-lhe o dinheiro numa balança. Pesei-lhe o dinheiro em uma balança. E tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada, como a cópia que estava aberta. E as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Anamel, filho do meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Banique, na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra.
E depois que dei a escritura da compra a Banique, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo. Só até aí. Feche seus olhos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra, Senhor. Nesse momento, Pai, eu preciso da tua presença mais do que nunca, porque eu sinto a responsabilidade, ó Deus, de trazer a tua verdade. Não, ó Deus, as minhas ideias, não a minha lógica humana, mas eu quero trazer para a tua igreja, Senhor, a tua verdade. Verdade essa que cura, que restaura, ó Deus, que salva o perdido, que alinha os teus filhos segundo a tua vontade. Que teu Espírito Santo possa me usar nesse momento, que eu possa ser voz profética, ó Deus, para esta igreja. Que o Senhor possa realmente trazer a tua vontade sobre nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, igreja? A situação era a seguinte: Jerusalém e Judá, elas estavam sendo assoladas pela Babilônia. E durou muito tempo essa assolação. Foram rumores de guerra, e depois de rumores de guerra, houve então um ataque. E tudo isso foi dito por Jeremias. Jeremias estava onde? Ele estava encarcerado na casa do rei Zedequias, no pátio da guarda, aonde era a casa do rei Zedequias. Por que ele estava preso? Por que Zedequias mandou prender Jeremias? Porque Jeremias, por ordem do Senhor, ele começou a profetizar sobre Judá, sobre Jerusalém. Por quê? Porque aquele povo estava fazendo o que desagradava ao Senhor. Durante muito tempo, eles teimaram em fazer aquilo que Deus desaprovava. Eles estavam cultuando outros deuses. Depois nós vamos ler a respeito disso. Mas entenda bem, o que eu quero falar com você a respeito desta propriedade, da compra dessa propriedade. Zacarias não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Jeremias estava preso porque ele estava profetizando o que Deus mandou ele profetizar. Olha, fale para o rei de Judá, de Jerusalém, que eles vão cair. Eles vão ser entregues nas mãos do rei da Babilônia. E os babilônios, ou os caldeus aqui, que são os babilônios, eles vão saquear as cidades, vão destruir a cidade, vão tacar fogo nas casas, vai acabar com a cidade, porque eu quero, porque esta cidade até hoje tem sido para mim motivo de vergonha, de ira. Imagine só a situação de Jeremias. E Jeremias então se arrependa, porque a ira do Senhor virá contra você. E o rei, claro, ouvindo essa profecia, pega Jeremias e prende ele no pátio da guarda. E ali, preso, encarcerado, Deus visita Jeremias. E aqui que está a essência da palavra. A essência dessa palavra, dessa mensagem. Ele encarcerado, Deus visita ele e fala para ele: olha, irá até você Anamel, filho do seu tio, e lhe oferecerá uma propriedade, Anatote, uma propriedade. Para que vocês entendam mais ou menos, Jerusalém, Israel está em uma parte. Quando foi, quem se lembra da divisão de Canaã, que cada tribo recebeu uma parte?
a sua herança. Quem se lembra disso? Jerusalém e Judá está dentro de um território que era um território de pequeno. Nossa, me falhou a memória agora, gente, me desculpe. Mas ele era o centro de todo Israel, o centro político, era uma estratégia de guerra conquistar essa cidade, ou essas cidades. E Deus fala para ele, olha, avise que não adianta. Deus avisa, Deus fala para Jeremias, avise ao rei e toda a cidade que não adianta eles lutarem contra os caldeus, que eles vão perder. E ele vem e fala novamente, e fala assim, olha, o teu primo irá vender uma propriedade para você. Compre essa propriedade. Deus falou com Jeremias. Compre essa propriedade, a Anatote, que está dentro da propriedade ou das terras, herança de Benjamim. Lembrei, Benjamim. Um dos pedaços menores que tem da herança das tribos de Israel. Mas um ponto estratégico. Era um ponto estratégico. E Deus fala, compre a propriedade de Anatote. E Jeremias então recebe essa palavra, e dias depois o primo dele, Hanamel, chega até ele e fala assim, olha, eu estou aqui para te oferecer a propriedade de Anatote. Compre-a, é direito seu, você tem um direito legal de compra sobre essa propriedade. E ele entendeu naquele momento que era Deus que estava confirmando a palavra que ele disse há um tempo atrás, há dias atrás. E ele compra, e ele faz o quê? Como um bom comprador, ele vai até o cartório e ele pega a escritura da propriedade. Eram duas escrituras, uma pública e a outra que ficava selada, que era para segurança do comprador. Ele assina a escritura, ele chama a testemunha, ele mostra para Hanamel, ele mostra para aqueles que subscreveram a escritura, que estava tudo certo, que estava tudo correto, como mandava o escrito, como mandava a lei. Ele comprou, fez tudo. E Deus ainda disse a ele, pegue as escrituras, tanto a selada como a aberta, e coloque-as dentro de um vaso de barro, para que ela fique por muito tempo, seja conservada durante muito tempo. E assim ele fez. Agora pense comigo, que coisa mais insana seria, ou foi para um homem como Jeremias, comprar uma propriedade dessa. Você compraria uma propriedade sem uma escritura? Ou sem uma escritura não, porque aqui no caso tinha uma escritura. Você compraria uma propriedade sabendo que essa propriedade, ela estava dentro de uma realidade de guerra, em que Babilônia estava saqueando, e saqueou, e destruiu totalmente as principais cidades de Israel, que era Judá e Jerusalém? Você compraria uma propriedade num lugar desse? Compraria, igreja? Investiria o seu dinheiro? Seus 13º que você juntou, aquela poupança que você tanto lutou, você teria coragem de fazer um negócio desse? Mas Deus falou para ele, olha só a situação desse homem. Deus falou para Jeremias, compre a propriedade. Tá bom, eu compro. Fez tudo certinho. Tudo certinho. Agora, vamos lá no verso 27. Olha o que Deus fala a respeito
eu me perguntei, Senhor, mas se o Senhor manda ele comprar, por que o Senhor mandou ele comprar, aliás? Por que o Senhor mandou ele comprar nessa situação? Por que o Senhor não trouxe livramento para esta cidade? Ou para essas cidades? E olha só, verso 27. Verso 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso alguma coisa demasiado difícil para mim? Verso 28. Portanto assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Deus aqui está reafirmando o que ele já tinha falado para Jeremias. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela e lhe porão fogo e queimarão juntamente com as casas sobre os cujos terraços esse povo, ele está falando, esse povo queimou incenso a Baal. Olha o pecado aqui onde que está de Israel. Qual é o pecado de Israel? Eles entraram em Canaã, conquistaram a terra, constituíram cidades, mas de repente, quando tudo estava bom, maravilhoso, o que eles fizeram? Começaram a cultuar demônios, Baal. Isso trouxe a ira de Deus sobre esta cidade. E ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira, pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm feito desde a sua mocidade tão somente o que era mal aos meus olhos, pois os filhos de Israel nada têm feito senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Verso 31, na verdade essa cidade, desde o dia em que a edificaram, até o dia de hoje, tem provocado a minha ira e o meu furor, de sorte que eu removerei de diante de mim. Ou seja, Deus está falando assim: olha, eu já cheguei na tampa com essa cidade. Os pecados dessa cidade, a idolatria dessa cidade me levou à ira, e eu vou consumi-la, eu vou acabar com essa cidade, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira. E eles e os seus reis, os seus príncipes, sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Ou seja, o pecado aqui, queridos, nessa realidade de Israel, já tinha contaminado todo aquele povo. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava com insistência, eles não deram ouvidos para receberem instrução, mas puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Eles profanaram o templo do Senhor com adoração a outros deuses. Também edificaram os altos a Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e filhas. Olha só o ponto que chegou o pecado desse povo. Fala para o seu irmão: um abismo puxa outro abismo. E fizeram passar seus filhos, suas filhas, pelo fogo de Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem passou pela minha mente que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. E por isso agora sim o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vos dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu... Vou parar aqui. Deus entregou, queridos, por conta dos pecados de Israel, Deus entregou
Fale para o seu irmão: pecado suscita a ira de Deus. Porque muitas vezes nós passamos por algumas lutas. Por favor, entenda isso. Isso não é o único motivo de nós passarmos lutas. São várias situações, mas uma das situações pela qual nós passamos lutas, dificuldades, é porque os nossos pecados causam a ira do Senhor. Você crê que Deus fala com você? Amém? Fala ou não fala? Fala. E quantas vezes Deus falou para você, deixe isso, deixe esse pecado. Como diz em Hebreus 12, isso é embaraço, deixe para trás todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia. Nós todos aqui, todos sem exceção, somos tentados diariamente, constantemente, até em sonhos, não somos? Misericórdia, eu acho que é só eu. Jesus, olha para mim. Somos ou não somos? Somos. Somos. Todos nós somos tentados. Agora, queridos, entenda uma coisa: você ser tentado e você viver na prática do pecado, há uma lacuna muito extensa, muito grande em relação a essas duas realidades. E aqui nós vemos que Israel estava vivendo, eles estavam vivendo na prática do pecado, da idolatria. Eles estavam, queridos, foi Deus que falou isso. Deus fala que eles queimaram crianças a Moloque. Foi a pastora Juliana que falou isso daqui, não foi? A consagração de crianças a Moloque. Os cultos a Moloque, ao Deus. Por isso que, olha, tome cuidado. Não chame nenhum menino, nenhuma criança de moleque. Porque moleque vem de Moloque. Não faça mais isso. Amém? Moloque. Esse demônio, eles estavam adorando esse demônio, entregando crianças, seus próprios filhos, para a adoração desse demônio. Eu acho que a pastora falou isso aqui, que o culto era um culto com muito barulho, muita música, muito batuque, para não se ouvir os gritos das crianças que estavam sendo oferecidas. Deus fala isso para o povo de Israel: vocês me levaram à ira, eu vou exterminar, eu vou acabar com essa cidade e vou esparramar vocês. E assim foi feito. Nabucodonosor, com o seu exército, e o exército babilônico, veio sobre Israel, destruíram a cidade. Esse foi o cenário. Destruíram as cidades, foi a ruína. Tacaram fogo, derrubaram as muralhas, derrubaram todas as casas. A cidade ficou sem nada. Nabucodonosor leva Zedequias para a Babilônia como prisioneiro. Ele leva grande parte do povo. Quem se lembra de Isaac, Sadraque, Abednego? Foram também. Esse exílio, queridos, esse cativeiro, foi quase 70 anos. Mas em meio a tudo isso, em meio a esse cenário, Deus manda o profeta comprar uma posse. E eu falei assim: Deus, por que isso? Por que isso? E Deus então me trouxe a direção, que eu acho que todos nós, como filhos de Deus, nós temos que levar isso como princípio para as nossas vidas. Quem aqui aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Então entenda uma coisa: Deus não é entidade. Fala para o seu irmão: Deus não é entidade. Deus é Pai. Você consegue ver Deus como Pai sobre sua vida? Consegue mesmo?
Então me fale pelo menos uma coisa que um pai faz por um filho. Ninguém se arrisca? O que você, Cícero, faz como pai pela Júlia? Dou carinho, amor pra ela, cuido bem dela. Amor, carinho, é o que o pai faz. Mas o pai, se tiver que exemplar, corrigir, alinhar um filho, ele faz? Se tiver que chegar na chincha, ou é a Selma que faz? Percebi. Em casa o negócio tem hora que pega pro lado do João. Tá preocupado com a mamadeira na mão ali. Mas entenda uma coisa, no dia que eu e você entendermos que Deus, Ele não é uma entidade que você cultua Ele, você adora Ele, que você queima incenso e oferece, faz oferendas. Deus não é uma entidade, queridos. Deus é Pai. E Ele colocou algo dele dentro de você, o Espírito dele. Tamanha preocupação é de Deus para conosco que Ele nos deu o seu Espírito para nos dirigir, para nos orientar, para nos corrigir. Agora entenda uma coisa, com base nessa passagem, entenda uma coisa, Deus trabalha de duas formas. Aliás, esqueça, Deus trabalha com duas colunas principais. Entenda isso, que você saia daqui esta noite e o Espírito Santo, em nome de Jesus, desperte você para essa verdade. Deus trabalha primeiro com correção. Quem aqui já caiu a ficha algum dia na sua vida e falou assim: olha, eu estou sendo corrigido por Deus porque eu não estava muito bem? Já aconteceu isso? Não, não levante a mão não. Mas Deus trabalha, queridos, com correção. Todos nós aqui que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que reconhecemos o seu senhorio, todos nós que entendemos que o nosso reino não é aqui, mas na glória, todos nós temos que entender que Deus, Ele corrige, Ele aperfeiçoa as nossas vidas. Amém? Abra comigo Hebreus 12. Verso 7. Olha o que diz: é para disciplina. Vou ler o 6. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Então fala para o seu irmão e lembra ele: você é filho. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho, e para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Entenda uma coisa, queridos, por que a correção? A correção é necessária na nossa vida. Mesmo quem nasceu em berço cristão. Ah, pastor, minha família inteira era cristã, os meus pais eram pessoas ativas na igreja. Mas entenda uma coisa, Deus corrige, Deus tem a necessidade de nos corrigirmos, porque nós andávamos errantes, nós vivíamos na prática do pecado, nós andávamos segundo a nossa carne, fora dos planos e projetos que Deus tinha e tem para as nossas vidas. E para que nós venhamos nos alinharmos novamente a esse plano que Deus tem para as nossas vidas desde a eternidade. A Bíblia diz que antes
Antes de nós ou de tudo existir, tudo, a terra, o céu, tudo, não existia nada, Deus já tinha você no coração dele. Pastor, ontem nós estávamos assistindo uma palavra e ele falou isso. A terra, ela existe porque Deus desejou a sua vida. Deus desejou a sua vida. E Ele desejou colocar você aqui com um plano. Então, queridos, dentro desse plano, Deus precisa que eu e você sejamos alinhados, aperfeiçoados, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus realmente deseja fazer nas nossas vidas. Tem gente que acha que eu vou ser só pregador e tá bom. Tá bom, eu achava isso. Vou contar para vocês que eu achava. Falei, nossa, um dia eu quero pregar, nossa, que maravilha, eu vou só pregar. Estou pregando e sendo pregado também. Cada dia mais parece que vai um pedacinho na cruz. Graças a Deus por isso. Então não se esqueça disso. Deus corrige. Por quê? Porque Ele nos recebeu como filhos. E se nós não entendermos isso, pastor, mas é muita luta, Mas você, com todas as lutas que você passou, está passando. Eu tenho certeza que Deus está com você. Ele está protegendo, Ele está conduzindo, Ele está trabalhando a seu favor. Amém? Independente da dificuldade, Deus, Ele está presente. Tem dia que eu falo assim, Senhor, Jesus Cristo, o que eu vou fazer da minha vida? Aí logo vem aquele desejo de orar. E eu entro no banheiro, se eu estiver em casa, se eu estiver no escritório, eu oro. Eu faço alguma coisa, eu tenho que fazer. Por pelo menos 10 minutos eu oro. Senhor, me dê graça. A tua graça é suficiente na minha vida. Eu preciso da tua orientação. E aquela coisa, parece que vai consumindo a gente por dentro. Vai dando lugar a um refrigério, uma calma. E a gente começa a colocar a cabeça no lugar. Mas saiba disso. Deus, Ele tem que disciplinar todos nós. Nós temos que passar pela correção. Isso é correção. Não é nem disciplina por si só, mas correção. Agora, existe uma frase não, abra comigo. Provérbios 29:15. Eu li isso hoje, e eu confesso que eu já li Provérbios várias vezes, e passei desatento a esse versículo. É 29, desculpe. 29:15. Olha o que diz. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Tem um filósofo, Alexandre Carnal. Ele disse o seguinte: o pai que não corrige a criança, ele cria imbecil para a sociedade. E é uma grande verdade. Quantas pessoas que nós encontramos pela vida, que elas não conseguem administrar o não. Tem pessoas que, se você falar assim, olha, você errou, olha, corre e não olha para trás, porque é perigoso ela atacar e morder a gente. Não sabe administrar um não na sua vida. Pessoas que foram tratadas sem limites,
nós temos que ter limites. E Deus, Ele sabe exatamente os limites que nós temos. Cada um aqui tem um limite. E Deus exatamente sabe quais são os nossos limites. E o trabalho do Espírito Santo é trazer esse limite para todos nós. Para todos nós. Tem casais que nós conversamos que você fica em dúvida, quem que é o homem, quem que é a mulher, né? Porque já está meio esquisito. A posição, tem pessoas que nós conversamos. Outro dia eu conversei com uma pessoa pelo WhatsApp e eu falei assim, eu mostrei para a pastora, eu falei assim, olha, quem não conhece, olhar uma conversa dessa daqui, vai perguntar quem que é o pastor, quem que é a ovelha aqui. Porque são pessoas que não aceitam o não abaixam o tupete, nem para Deus. E isso, queridos, olha, se você tem dificuldade nessa área de se submeter, cuidado. Tome muito cuidado, porque Deus, Ele é paciente para fazer a obra dele. E Deus não pula etapa. Não adianta a gente endurecer o couro, não adianta a gente querer endurecer o nosso coração, não aceitar, porque é besteira. Deus não vai pular, não, então tudo bem, eu vou passar para outra etapa. Não vai. Deus, Ele vai nos disciplinar. Deus, Ele vai fazer o que tem que fazer na nossa vida. Correção. Não se esqueça disso. Correção. Deus corrige. Tem pessoas que a gente olha, esposas, ai, amor, uma doçura. Tinha uma discípula em Brodowski, solteira, mas você conversava com ela, Jesus, você é lindo, uma coisa tão meiga, tão doce. Queridos, mas se você apertasse um pouco, um dia eu vi ela no seu estádio de fúria, falei, meu Deus, o que está aí dentro? Mas Deus sabe, nós não conhecemos, mas Deus sabe. Agora, Efésios 4, rapidamente, Efésios 4:12, olha o que ele diz. Vamos ver se é isso mesmo. Ele está falando aqui sobre ministérios. Paulo está falando sobre ministério, mas ele diz assim, verso 11: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Esses santos aqui somos nós, queridos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Um corpo bem ajustado, perfeito, ele precisa de membros perfeitos que funcionem bem. Nós somos o corpo de Cristo. Paulo está falando isso aqui. Então, para o aperfeiçoamento dos santos e do corpo de Cristo, Deus, Ele trabalha de uma forma em nossas vidas que Ele usa a correção para nos aperfeiçoar com um propósito. Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Qual é? O ajuste de um corpo perfeito. O corpo de Cristo, ele é perfeito. Entenda isso. Agora eu vou adiantar um pouco. O segundo ponto, você entende isso? Que Deus pode usar, e Ele vai usar da correção para alinhar a sua vida? Amém? Você entende isso? Aceita isso sobre sua vida? Senhor, oh Deus, o que está acontecendo? Aceite, não fique perguntando, murmurando. Não murmure. A murmuração, queridos, ela só vai atrapalhar a nossa vida. Então aceite isso. Senhor, o Senhor tem que corrigir? Corrija. Fale comigo, ministre no meu coração o que eu tenho que fazer
pelo menos para adiantar esse processo, se for possível. Mas eu quero ser obediente, eu quero obedecer e pronto. Vamos passar logo para a segunda fase. Não endureça com Deus. Segundo ponto, Deus tem um propósito. Vamos voltar lá em Jeremias 32. Volta comigo lá, rapidinho. Eu já estou encerrando. Jeremias 32. Deixa eu achar onde eu parei. 37. Olha o que Deus fala agora para o profeta. Fala para o seu irmão. Tudo que Deus faz, faz com propósito. Entenda isso, querido. Tudo que está acontecendo na sua vida, e você sabe que Deus está no controle. Tudo que está acontecendo na sua vida é com um propósito. É com um propósito. E Deus fala assim: eis que eu, verso 37, eis que eu os congregarei de todos os países. Uma parte deste povo foi para a Babilônia cativo. Outra parte, queridos, ficaram numa miséria. As cidades ficaram desoladas, não tinha homens, não tinha animais, não tinha nada. Outra parte sumiu, se espalharam por territórios que ninguém sabe. E Deus fala aqui, ó: eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Espera aí. Então, que negócio que é esse? Deus permite Babilônia vir, saquear, destruir tudo, acabar com tudo, esparrama o povo, 70 anos no cativeiro. Aí depois Deus fala assim: ó Jeremias, fala aí pro povo que depois de um tempo eu vou trazer todo mundo, os que estão na Babilônia, os que estão esparramados por aí, os que estão aqui na miséria, vou congregá-los aqui novamente. Eu vou juntar todo esse povo novamente. E aqui que está a essência de Deus, queridos. E nós temos que buscar entender essa essência que é Deus, que Deus tem. Se nós não entendermos isso, nós não vamos prosseguir na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. A essência de Deus está aqui. Eu vou congregar todos, disse Deus. E ele continua dizendo: eu vou trazer todos a este lugar e farei que habitem nele seguramente, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um só coração e um só caminho, para que me tenham para sempre, para seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Olha só o que Deus está falando. Eu vou fazer com eles um pacto, e farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, e alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nesta terra com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Verso 42, pois assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre ele povo, este povo todo, este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido, e comprar-se-ão, repita comigo, comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, é uma desolação, sem homens, nem animais,
está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão, olhe só o que Deus está falando, assinarão escrituras e as selarão e chamarão testemunhos na terra de Benjamim e nos lugares ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do cativeiro, diz o Senhor. Amém? Aqui está a essência do nosso Deus. Por que Deus, o Senhor, está me tratando desse jeito? Por que o Senhor está me disciplinando, me corrigindo? Deus tem um propósito nisso. Abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida. Deus não é um pai insensato, que Ele entrega o que Ele tem de melhor para o seu filho, mais insensato ainda, que não sabe administrar o que o pai deu a ele. Nós temos inúmeros testemunhos de pais que deram aos seus filhos. A Bíblia relata isso, o filho pródigo. O que o filho insensato pede para o pai? Pai, me dê minha parte. E o pai, claro filho, é sua parte, então toma. E o que acontece com aquele jovem? Ele acabou com tudo. Ele acabou com tudo. Destruiu tudo que ele recebeu do seu pai, como sua parte da herança. Deus não faz isso, queridos. Deus não faz isso. O propósito que Deus tem para a sua vida é desejo dele cumprir. Só pode impedir quem realmente, só pode impedir os planos de Deus realmente na sua vida. Quem pode impedir? Você. Só você pode impedir. Mas Deus tem um desejo no coração dele, de abençoá-lo, de fazer você uma pessoa madura, sensata, de fazer de você um cidadão segundo o caráter de Cristo, um cidadão celestial, um homem de conduta, uma mulher de conduta, de princípios. Aí Deus vem e fala: eu vou rebanhar todo esse povo, vou trazer eles de volta, vou fazer um pacto com eles, que eu vou abençoar eles e os filhos deles. Eu farei o bem a esse povo. Eu farei o bem a esse povo. A carta de João 3, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe de uma coisa, querido? Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Aqui, nesse lugar, há muitos anatotes. Há muitas pessoas na mesma situação que Anatote. Aquele lugar estava sendo assolado, foi tomado por estrangeiros. Nós, um dia nós nascemos no coração de Deus. Deus desejou o Jean. Deus desejou o Jean de uma forma, não como o Jean veio, não com o caráter, não com a personalidade que o Jean tem, que o Mardoni tem, que você tem, mas um Jean perfeito, reto diante de Deus. Mas um dia nós fomos saqueados pelo pecado. Um dia entrou o pecado em nossas vidas e nós fomos como Anatote, saqueados por estrangeiros. Fomos deformados pelo pecado. Os ciúmes, a inveja, a maledicência, a traição, isso foi imputado no nosso caráter, implantado no nosso caráter. O desejo pelas coisas materiais, o desejo por esse mundo pecaminoso. Nós fomos saqueados da nossa pureza espiritual. Só que Deus é Pai. Deus é
Pai. Deus é Pai. E olhando a situação dos seus filhos, Ele deu o seu único filho para nos comprar. Para nos comprar. Eu sei que muitos aqui, amigos, famílias, eu não sei qual a situação que você viveu, mas saiba de uma coisa: você era talvez motivo de vergonha para sua família. Não tinha crédito, não tinha moral, mas Deus falou para seu filho: compre-o, compre-o, compre-o. Amém? Compre-o. E a Bíblia diz que Cristo nos comprou por alto preço. Por alto preço nós fomos comprados. Cele a Escritura. Deus colocou o selo em mim e você. Que selo que é esse? Qual é o selo que nós temos em Deus? O Espírito Santo. Esse é o selo. Isso é a marca que Deus nos deixou. O Jean é meu. Ninguém toca. Aonde um dia houve vergonha, humilhação, hoje é motivo de honra, de glória. Você consegue entender isso, igreja? Você consegue entender o que Deus fez pela minha e pela sua vida? Ele nos comprou com um propósito de restaurar. E a restauração das nossas vidas, claro que tem que passar por um processo doloroso, que é a disciplina, a correção, mas é para o aperfeiçoamento do santo, com o propósito de que ele seja honrado e glorificado. Não o homem, mas Deus. Foi essa obra, e é essa obra que Deus faz em nossas vidas. Se você tem endurecido seu coração para a repreensão, para a disciplina de Deus, aquebrante-se. Receba de Deus: Senhor, faz o que eu tiver que fazer, quebra, mói, tritura, faça pó. Mais fácil, eu vou estar em paz porque é o Senhor que vai estar fazendo. Pai, que eu possa ser como Anatote, que o Senhor faça uma aliança comigo, um pacto comigo, de estar na minha presença, de eu estar na tua presença, do Senhor trazer o bem para a minha vida. Anatote, aquela região de Anatote, eu estava pesquisando, é uma região, queridos, é uma região, escute isso, aonde se produz uvas, pêssegos, figos, todo tipo de produção, aonde tem vastos campos de pastagem. Hoje, Babilônia, aonde foi a grande Babilônia, a prostituta espiritual. Hoje, as cidades principais da Babilônia, deserto, não se tem mais nada, nem resquícios daquela Babilônia. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Um Deus que deseja para seus filhos a restauração. Deseja fazer um pacto com todos nós. E eu quero te convidar a ficar de pé.